Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado a nossa Mãe Santíssima. Estamos no finalzinho do livro do Deuteronômio e Moisés convida o povo a obedecer os mandamentos do Senhor. Hoje é colocado diante do povo duas opções, dois caminhos, duas vias: a vida e a morte, a bênção e a maldição. O caminho da vida é o da obediência aos mandamentos. O caminho da maldição é o da desobediência aos mandamentos. Se o coração do povo se conservar fiel a Deus, o povo vai entrar naquela terra que foi prometida a Abraão, Isaque e Jacó, vai possuí-la, vai se multiplicar. Mas, se o povo se desviar do Senhor para servir a deuses estranhos, receberá a maldição e o castigo. E agora, o povo é livre, mas Moisés dá uma ordem que deve ser obedecida livremente. Escolhe a vida, para que vivas, tu e teus descendentes. Por que alguém poderia escolher a morte? Porque a vida oferecida por Deus é a recompensa por um caminho que passa pela renúncia e que se assemelha à morte. O descanso vem depois do trabalho, a bonança vem depois da tempestade, a vitória vem depois da luta. O cumprimento dos mandamentos parece pesado, porque ele exige renúncia, autocontrole, domínio sobre as próprias paixões. Isso tem um sabor de morte. Abraçar estas coisas, crendo que isto é o caminho que conduz à vida, exige fé e exige amor. Fé para se ir ao encontro daquilo que não se vê. Amor para obedecer àquele que nos deu esses mandamentos. Por falta de fé ou por falta de amor, Israel pode desobedecer ao Senhor e escolher o caminho que conduz à morte. Mas esta não é a vontade do Senhor. Escolhe a vida para que vivas. Tema semelhante ocorre hoje no Evangelho. Nosso Senhor anuncia em São Lucas pela primeira vez que ele deve sofrer muito, ser rejeitado, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E o que vai acontecer com ele deve acontecer com todos. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. São Lucas apresenta Jesus a partir do capítulo 9, tomando uma firme resolução de ir até Jerusalém. Nesta viagem até Jerusalém, ele vai fazendo milagres, ele vai pregando, mas ele sempre está indo para a cidade que mata os profetas. Ele está se entregando à morte com a liberdade de um filho. E o que ele vai fazer, ou seja, abraçar a cruz, quer que nós que o seguimos façamos também. Ele que vai ressuscitar ao terceiro dia, quer que nós morramos também com ele, para com ele termos a vida. O essencial do cristianismo é que a vida prometida por Jesus passa pela morte. A vida na qual ele entrou, não apenas como Deus, porque ele sempre foi vivo, mas também como homem, esta vida que ele adquiriu quando ressuscitou ao terceiro dia, esta vida gloriosa, ele quer oferecer a nós também. Mas o caminho é o caminho da renúncia, é o caminho de perder a vida, é o caminho de não se apegar a viver. O que Moisés havia falado no Antigo Testamento, no Novo Testamento ganha um valor especial. Por quê? Porque aquele que nos mandou renunciar à vida, renunciou a ela por primeiro.
E porque Ele, que nos mandou fazer algo que parece tão difícil, nos deu, juntamente com a ordem, a graça de cumprir o que Ele manda. A graça que não é um sustento externo, mas um empurrão interno, espiritual e sobrenatural. Cabe a nós aceitar a graça e carregar a cruz, para assim termos a vida, ou então rejeitar a graça e querermos viver para depois termos a morte eterna. A decisão está em nossas mãos, porém, o desejo de Deus é sempre o mesmo: escolhe a vida, para que vivas. Vida esta que, porém, passa pela morte. Na Quaresma estamos aqui para morrer, a fim de que possamos viver. Que Maria Santíssima, que acompanhou Jesus neste caminho de morte que leva à vida, nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado a vossa Maria Santíssima.